Uma das coisas mais discutidas no cristianismo brasileiro hoje é se o homem tem livre-arbítrio ou não. É interessante como isso revela, né? O fato do homem querer decidir revela um pouco do nosso desejo por uma certa independência intelectual. A gente quer ter independência, a gente não quer depender de Deus, a gente quer um Deus que caiba no nosso tempo, né? Deus, quando eu decidir por você, eu vou pro seu lado, mas até lá eu não quero nada com você, né? Conheço muita gente que falava isso quando eu era criança, eu ouvia as pessoas falando: não, eu sou muito jovem para conhecer Jesus, sou muito jovem para me converter. Quando eu for velho, eu volto para Jesus porque Jesus está lá me esperando. Interessante, né? E algumas dessas pessoas se converteram tão radicalmente, e não foi quando eles eram velhos, né? Eles se converteram quando ainda eram jovens. Isso me mostra que Deus tem uma determinação na eternidade, né? Que talvez a gente não entenda muito bem como essa coisa da eternidade funciona. Como eu falei no vídeo passado, essas duas esferas, né? Da eternidade e do tempo. São duas esferas que não se antagonizam e revelam a complexidade do caráter de Deus e da capacidade de Deus de gerenciar as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu mesmo nem sou capaz de entender como é que Deus pensa as duas coisas ao mesmo tempo, mas ele faz isso, ele é Deus, eu não sou. Então a mim cabe louvá-lo porque ele é capaz de fazer essas coisas. Mas o fato é que o livre-arbítrio é uma armadilha perigosa. Talvez o homem tenha tido livre-arbítrio sim um dia. Ele tenha tido a capacidade de julgar livremente um dia, que foi quando ele foi criado. O homem foi criado, parece que a mente do homem ela não tendia para lado nenhum. Porque se você for pensar em o que arbítrio é juízo, é julgamento, é capacidade de julgar. O que é o árbitro de uma partida de futebol? Não é o juiz? Ele não decide por um lado ou por outro, ele não decide se é falta valendo para um time, favorecendo um time ou prejudicando o outro, enfim. O árbitro é o juiz. Então, livre-arbítrio seria livre capacidade de julgar. E eu vou te falar que isso sempre me lembra daquelas balanças de prato, sabe? Libra, a balança de prato, que é você coloca a medida de um lado e o objeto a ser pesado do outro e elas se equivalem, ou você sempre percebe que há um mais pesado que o outro, enfim. Antigamente nas vendinhas as coisas eram vendidas assim, e ele tinha umas medidinhas, sabe? Eram uns objetos de chumbo ou de ferro que eram uns pezinhos assim. Dá uma procurada na internet, vou deixar um link aqui embaixo na descrição de como é que essas balanças funcionavam. Quando as duas coisas se equiparavam, se equivaliam em termos de peso, em termos de... Peso ou massa? É massa, né? Ou é peso? Não sei, é massa. Vocês ficavam equilibrados ali? Desculpa, não sei física. Ficavam assim balançando. Ele tinha atingido o peso que ele queria. Interessante reparar que nesse exemplo, os pratos da balança, da direita e da esquerda, tem que ter o mesmo peso, tem que ter a mesma massa. Porque se eles não têm, se um prato é mais pesado que o outro, o que vai acontecer? O prato que for mais pesado, ele vai influenciar o resultado. Se o prato for mais pesado no lado das medidas, ou seja, no lado que favorece o vendedor, esse vendedor vai ser injusto. Se o prato for o contrário, for o prato do cliente que é mais pesado, o metal da balança for mais pesado no prato do cliente, o vendedor vai sempre sair perdendo. Percebe que uma balança injusta, cujos pratos são desequilibrados, são injustamente equilibrados, não funciona. O ser humano, para mim, é uma balança desequilibrada. Porque Romanos nos afirma isso. Nós somos influenciados, somos como que pratos mais pesados para o lado do pecado e da maldade. Desde que nós desobedecemos a Deus, não é? Desde que Adão desobedeceu e transmitiu esse veneno da desobediência para todos os homens, o nosso arbítrio, a nossa capacidade de julgar ficou prejudicada para sempre. Então, o ser humano ele é naturalmente inclinado a desobedecer a Deus. Existe em nós um desejo de ser independentes de Deus. Imagina como se fosse o certo e errado, essas duas balanças, esses dois pratos da balança. A sua balança de fazer o errado está sempre mais pesada do que a balança de fazer o certo. O ser humano precisa de mais esforço para fazer o que é bom do que ele precisa para fazer o mal. Você precisa forçar mais você mesmo para fazer aquilo que é correto.
É claro que isso varia de pessoa para pessoa, depende da forma como a pessoa foi criada, da saúde mental da pessoa, depende de uma série de coisas, mas a verdade é que todo homem, ele é escravo do pecado, e ele é vendido à escravidão do pecado. E todo homem é uma balança quebrada. Nós não somos livres árbitros da nossa vida. Nós não julgamos corretamente o bem e o mal. A serpente mentiu para Eva. Ela fez Eva acreditar que ela seria livre para decidir o bem e o mal por si só. De fato, o homem passou a conhecer o que é o bem e o mal por si só, porque antes era Deus que determinava o que era bom e o que era mal. Deus decidia e o homem obedecia como uma criança infantil, inocente, que são os pais que dizem para ela o que ela deve e não fazer. Apesar de que as crianças às vezes são inclinadas para o mal, né? As crianças parece que às vezes são inclinadas para o mal. Todos nós somos, desde a infância. Mas a questão é que junto com essa capacidade de entender o bem e o mal, veio uma inclinação para o mal, uma inclinação para a carne, uma inclinação para fazer aquilo que te destrói e destrói o seu semelhante. E com o desenvolvimento da cultura, da civilização humana, especialmente ali com os descendentes de Caim, e depois com a retomada disso após o dilúvio, não pelos mesmos homens, mas pela mesma cultura, pela mesma identidade cultural, uma espécie de herança cultural que conseguiu sobreviver ao dilúvio, nós nos tornamos mais e mais e mais e mais inclinados para o mal. E parece que quanto mais civilizados nós nos tornamos, mais nós passamos a aceitar a maldade e a bestialidade como sendo algo natural. Não é natural você se divertir com alguém que está sofrendo, com alguém que está apanhando, com alguém que está sendo machucado. E nós parece que temos prazer em ver isso. Então nós não somos livres para julgar as coisas. Talvez nós tenhamos livre decisão. O ser humano ele tem livre decisão, sim. Ele é capaz de decidir se ele vai fazer o bem ou o mal. Mesmo sendo mais fácil para o homem fazer o mal, ele pode fazer o bem. Mas mesmo toda a bondade de um homem, né, quando ele é bom demais, ele se refreia do mal e tal, isso não pode salvar o homem. A única coisa que pode salvar o homem é a justificação, é a redenção, que são os atributos do Filho de Deus e da obra da cruz. Somente Jesus é a salvação do homem. A resposta para se o ser humano tem livre arbítrio ou não é essa. O homem não tem, ele não tem uma capacidade livre de julgar. Ele não julga retamente, ele é injusto na sua capacidade de julgar. Então talvez você nunca tenha analisado a questão do arbítrio dessa forma. Aí você fala assim, quer dizer que o homem sempre escolhe o mal? Então como é que eu sou capaz de escolher o bem, muitas vezes? É porque você tem livre agência, você tem livre capacidade de agir, de decidir. Mas mesmo essa sua livre capacidade de agir, de escolher qual caminho tomar, qual atitude tomar, ela é profundamente influenciada pela sua inclinação para o mal. Não confie que você tem livre-arbítrio. Você não tem. Você sempre estará influenciado pelo mal. Confie em Jesus. Entrega para Jesus o seu coração e as suas decisões. Confia nele. Você pode substituir a palavra arbítrio por agência ou decisão, ou capacidade de escolha, quando você for ensinar, você for falar sobre a responsabilidade humana nas decisões. Eu mesmo era uma pessoa que gostava de usar o termo livre-arbítrio para definir a responsabilidade humana nas decisões. Porque se você fala que o homem não tem livre-arbítrio, meio que você livra a cara do camarada de decidir, né? E ele não vai ser responsabilizado pelas coisas que ele decidir. E não é assim, ele é responsável porque ele tem livre agência. Ele é capaz de agir independente do seu julgamento, dessa influência negativa no seu julgamento. Mas a arbítrio, juízo, nós não temos. Não é livre. Nós somos pessoas influenciadas pelo pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que segurou a morte, esmagou a cabeça da serpente. E nós hoje podemos ser livres da escravidão do pecado. E quando ele vier em sua glória, quando ele vier para estabelecer aqui a expressão visível do seu reino, quando ele vier nas nuvens e nenhum olho puder negar, nosso corpo será redimido. Graças a Deus, porque isso vai acontecer conosco, conforme a Escritura nos afirma. Se você gostou desse vídeo, apesar do tema espinhoso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Eu estou lançando vídeos segunda, quarta e sexta. Não esqueça também de conferir os outros conteúdos que a gente tem aqui. Tem
os textos do Ore depois de ler, tem outros vlogs sobre outros assuntos. Confere nosso material aqui, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. E se você quiser me escrever alguma coisa, tem os endereços aqui na descrição. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau!